Bem-vindos, pessoal, a mais um API Talk, o podcast da API PES. Sou Luiz Henrique, Head de Operações, e hoje o papo é sobre o poder da eficiência impulsionada pela tecnologia. Para explorar um pouco mais esse tema, a gente vai falar sobre alguns cases da Portonave, nossa parceira aqui na API PES, e como curiosidade já trago para vocês. A Portonave é o primeiro terminal privado de containers do país, desempenhando um papel importante no ecossistema no escoamento da produção na região sul da América Latina. É também um ponto estratégico de recebimento de cargas de todo o mundo e conta com a API PES como parceira para melhoria de eficiência em alguns processos críticos há quase 2 anos, mais ou menos, né? Mas sem delongas, eu estou aqui com o Valdi, nosso CEO lá na API PES. Bem-vindo, Valdi. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente vai descobrir por que as compras do Shopee às vezes demoram um pouco, tá? Eles vão contar tudo pra gente aqui. Boa, interessante. E temos 2 convidados especiais aqui. Jardel Fischer, CIO da Portonave, que atua há mais de 20 anos em ambientes de TI complexa, de alta complexibilidade, aliás. Então, bem-vindo, Jardel. Conta um pouquinho pra gente quem é o Jardel, por favor. Legal. Bom, pessoal, bacana. Obrigado pelo convite. É prazer estar falando um pouquinho aqui da minha experiência e também da Portonave. O Portonave é um terminal privado, como você falou, primeiro terminal privado do Brasil. Nascemos em 2007, de uma operação em Navegantes, no outro lado do Porto Itajaí. Somos um terminal, parte do grupo TIAEL, que tem a MSC como acionista e tem vários terminais no mundo, E a Portonave, ela é hoje um dos principais terminais no mundo, Nós estamos sempre ali entre primeiro, segundo, terceiro terminal em eficiência, ou seja, um terminal brasileiro, concorrendo com terminais de Europa, de Ásia, Estados Unidos, enfim, é motivo de bastante alegria para o nosso time, em estar sempre lá no topo do ranking, com as nossas operações. Show de bola, destaque mundial aí, né? Exatamente. E também temos aqui o Marco, gerente de operações da TI, de TI na Supero Tecnologia. Positivo? Conta um pouquinho pra gente também da tua jornada na Supero, um pouquinho de você também, por favor. Bom, primeiro um prazer aí estar com vocês nessa jornada, ter sido convidado aí para estar junto com o Jardel nessa missão de falar um pouquinho aí de Porto. Hoje eu sou gestor de operações em TI na Supero Soluções. Boa parte desse trabalho dedicado ao ramo portuário, Já há 17 anos aí dentro da Supero e muitos deles aí parceiro do Jardel aí em quase projetos. Maior de idade só em Porto, né? Quase. Já brinquei com o Sidney que já posso tirar a carteira de motorista no ano que vem. Já dá para pilotar os navios lá. Então aí tem bastante história já, principalmente hoje atendendo o portos, E aí essa parceria com o Jardel aí que já rompe aí 13 anos, Jardel? Aí atendendo a Portonave. Então acho que temos um pouquinho de história aí para contar já. Bastante coisa aí nasceu dessa relação com a Supero. Lá em 2011. 2011, isso. Bom tempo. Eu lembro que era dezembro de 2011, a gente estava num momento de crescimento muito rápido, e digitalização. A Portonave, eu sempre brinco que nós nos achávamos digitais, nos achávamos inovadores lá em 2007, comparado com terminais de Brasil, com certeza, Mas muita coisa do que nós implementamos naquela ocasião, a gente... Nos anos seguintes, ali, 2009, 2010, a gente começava a se perguntar o porquê, de tanta coisa, tanto controle, e até chegarmos no momento de decidir pelo desenvolvimento de uma nova solução para, de forma geral, digitalizar o nosso negócio. E aí foi onde nós conhecemos a Supero, Fizemos um benchmarking no mercado, conhecemos a Supero, e o Marco, dezembro de 2011, chegou na Portonave, um dos primeiros recursos da Supero. E participou de quase que a integralidade viradas, da principal fase de transformação digital, dá para se dizer assim. Lá na Portonave, o Marco esteve presente com a gente lá, virou noite, final de semana. Comemos algum x-salada. Muito x-salada. E cuca, Não pizza, pode faltar cuca também, Exatamente. Mas tu sabe que tem um negócio que eu sempre brinco, assim, Cada vez que a gente fala sobre Porto, que é um ambiente tão vasto, que quando a gente teve a nossa primeira conversa, era um projeto de 3 meses, Tudo surge como um projeto de 3 meses e lá se foram só
em projetos que eu participei lá dentro mais de 9 anos, né? Então, Exato. tu vê que é uma coisa que é um trabalho contínuo, né? Muitas entregas vieram acontecendo ao longo desse tempo. E é satisfação aí, um trabalho que foi muito gostoso de ser feito. E a gente falava no caminho agora até, né? Do quão importante é a gente manter essa parceria por uma longa data, né? Então o Marco participou do design de muitos processos lá, né, Marco? Da coordenação, do desenvolvimento, enfim. E conhece tanto quanto a nossa equipe. São tratados como crachá vermelho, a gente brinca lá. Legal. Né? Porque assim como o Marco, nós temos outros profissionais que estão com a gente há 16, 17 anos. São terceiros, né? Mas estão lá conosco há bastante tempo. E conhecem, dominam o nosso ambiente, apoiam, se entregam igual qualquer outro profissional. Bacana. Né? Isso é bastante interessante, porque especialmente no mercado que a gente está hoje, tu conseguir reter essas equipes por tanto tempo é difícil, né? E ter profissionais que conheçam na prática a operação portuária, né? O que é um container de 20 pés, um container de 40 pés, né? Não é fácil. Teu, 2 teus, né? Nem o meu, né, Marco? Exato. Bom seria, né? Exato. Mas é difícil, né? E é uma operação bem específica, muito dinâmica, né? De muito desafio, muda todo muito dia. Muito rápida, né? Exatamente. Bastante complexo, imagino, né? E depende de vários fatores, né? Tem clima, tem a questão de rodovia, locomoção, então que é o impacto que dá, né? De um gate fechado, né? Exatamente. Só quem já passou por um gate fechado entende que aquilo, a vazão de caminhão não para de chegar, né? Exato. A gente tem uma relação muito boa, muito forte, desde o início das operações da Portonave, com todos os intervenientes, especialmente com a Receita Federal, né, onde é um ponto crítico para a gente é cumprimento da legislação. Segurança dos profissionais e cumprimento da legislação. São os pilares, né? E o Marco participou também conosco dessa relação de desenvolvimento dessa legislação junto com a Receita Federal, né, ao longo de todos esses anos, de modo a que fosse algo efetivo para as duas partes, né? Não adianta você ter uma série de controles que não servem para nada. Sim. E a gente passou por vários desafios, né, Marco? Muitos. Portal ADE, auditoria de ADE 02, nossa, muita coisa ali. Essa parte de auditoria a gente sempre cuidou muito, né? Assim, a gente sempre tratou com muito carinho cada vez que tinha que entrar e fazer toda a parte de legislação mesmo. A gente passava mais tempo lendo os documentos do que qualquer outra coisa. Então era algo que a gente dava assim, uma atenção extrema, né? E era engraçado, né, Marco? Porque a própria equipe às vezes falava pra gente, pô, mas isso aí não é nosso da TI, né? Por que a gente tá fazendo esse controle? Sim. Mas a gente abraçou aquilo que nos deu uma bagagem aduaneira muito boa, né? E se cultivar o relacionamento com o auditor, né? Seja da própria Receita, um auditor contratado e discutir na prática todos esses controles, acho que valeu a pena o esforço, né? Valeu. E assim, a gente acaba colhendo até por tabela outras coisas, né? Porque você acaba analisando o processo, você acaba analisando aonde eu posso melhorar dentro desse processo todo. Então, esse estudo ele não é só para cumprir uma legislação, ele acaba melhorando o teu processo, né? Tua eficiência em cima do negócio que tu está entregando. Né? Exato. Bom, temos história aí nessa mesa, hein? Tem coisa bastante. Boa, legal. Olhando para movimentações de mercadoria aí, né, via transporte marítimo, a gente vê que isso tem aumentado significativamente nas últimas décadas, né? A logística por vias marítimas ela tem aumentado e tem ganhado aí destaque no Brasil. Considerando fatores como custo, a capacidade de volume que você transaciona, a baixa poluição também, e então entende-se que ainda tem potencial de crescimento muito maior, além do que já tem apresentado ultimamente, né? Considerando esse cenário, a área de tecnologia e inovação, elas entram aí para dar suporte a todo esse crescimento, né? Então, Jardel, eu queria entender um pouquinho aqui com você quais as inovações tecnológicas que a Portonave já tem implementado, né, ou planeja implementar em um curto prazo para aprimorar a operação portuária? Bom, esse é um ponto bem interessante também. E normalmente os outros terminais que vêm nos visitar, e tem um caso interessante que a Portonave, eles chamam, dentro do acionista, né, fica lá em Genebra, eles chamam de COI, Center of Excellence.
né? Então, é muito comum vir pessoas de terminais do mundo inteiro para cá. Né? E o Marco também acompanhou muito disso quando nós fizemos a implantação do TOS em 2017, 16 para 17. Nós tínhamos muitos coreanos, gente do mundo inteiro que vinha ali. E quando olhava aquela produtividade que a gente tinha, eficiência, saíam dali impressionados, né? Eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecer vários terminais do mundo também. E posso concluir que, sim, terminais lá fora têm muito mais acesso à tecnologia, equipamentos, tem mais facilidade de aquisição. Mas, por outro lado, nós estamos muito à frente aqui no Brasil também, no sentido de controle, de implantação, de desenvolvimento de software, de tecnologia, né? E quase que até em algum momento chegamos a produzir material aqui para mandar para terminais fora, um pouquinho antes da pandemia. Aí veio a pandemia, isso deu uma esfriada, agora começa a se falar novamente, quem sabe no futuro, né, a gente exporte um pouquinho da nossa tecnologia para fora. Mas de forma geral, a Portunave, como eu comentei, né, ela hoje fica ali entre os 3 primeiros terminais mais performáticos do grupo, né? E isso não é por acaso, né? Tem uma dependência total da área de tecnologia, né? Hoje nós temos uma média de 2.000 caminhões, chegamos a 3.000 caminhões agora em dezembro, 3.139 caminhões em um dia, é muito caminhão. Como o Marco falou, é uma operação que não pode parar, eu sempre brinco, são 2 buzinas, a buzina de 3.000 caminhões e a buzina de 3 navios. Né? A diferença é que as 2 fazem barulho, e muito. Né? A diferença é que quando você fala de caminhão, né, qualquer problema que você tenha, e num terminal dependente da tecnologia como o nosso, o impacto ele é muito rápido. Né? Nós temos uma via de acesso exclusivo ao porto, nós temos uma rodovia, né, que conecta com a BR-101, mas que rapidamente ela sofre impactos. Né? A cidade, se nós tivermos um problema qualquer sistêmico, né, vai refletir na logística da cidade e em poucas horas até na do estado, porque vai parar a BR-101, né? Acesso ao aeroporto. Acesso ao aeroporto. Que é um aeroporto bem movimentado, Exato, né? Semana passada saiu uma reportagem sobre quanto é movimentado por navegantes. Exatamente, né? Todo o polo turístico industrial do estado passa por ali. E nós somos o 2º maior movimentador de containers do Brasil em complexo, né? Ficamos atrás de Santos. E o 3º é terminal em movimentação. Né? Então, é um volume muito grande. Foram mais de 1.200.000 TEUs no ano passado. Né? TEUs, né? Um TEU é um container de 20 pés, o container pequeno, né? A medida de referência. Ou seja, mais ou menos 1.200.000 containers dos de 20 pés, os pequenos. Né? Então, é um volume muito grande. Sim. Né? E que movimenta mais de 60% da economia do estado de Santa Catarina. Passa por aqui, a gente brinca, o mundo passa por aqui. Né? E de tudo, tanto no que nós produzimos, né? O estado é referência na produção de congelados, frango, suíno, então a gente tem um volume muito grande dessa carga saindo pelo estado. Né? E todo tipo de mercadoria entrando e de todo lugar, seja de Ásia, né? Europa ou Estados Unidos. Esse processo, vocês têm mais importação ou exportação? Como é que fica? Depende muito do momento, né? Do câmbio, enfim, da economia, mas dá quase para dizer que é meio a meio. Assim. Em alguns momentos mais importação, um pouco mais exportação. Né? Na exportação, muito congelado, muito frango, muito suíno e madeira também, derivados de madeira. Né? Muita madeira para fora. E na importação de todo tipo, maquinário, plástico, Shopee, né? Tudo que vocês imaginarem vem por aí, passa por ali. O mundo passa pela Portunave. Tu sabe que até para contribuindo um pouco para todo esse movimento que o Jardel comenta, a gente vê que assim, a importância do desenho e da eficiência operacional, né? Apesar, o Porto tem uma área operacional que é extremamente eficiente mesmo, em planejamento, em planejamento de pátio, planejamento de navio, né? São extremamente eficientes. E até ele dá um número de 2.500, 3.000 caminhões. A gente lembra lá no início, quando essas movimentações elas começam a crescer muito,
quando a gente via que vinha um volume grande assim, como a gente se preocupava com isso e como processos foram sendo redesenhados no meio do caminho, né? E como olhar hoje 2.000 caminhões chegando é diferente de olhar como eram esses 2.000 no passado, assim, né? Sim. Fruto do quê? Fruto de muito trabalho ali do pessoal operacional, muita TI envolvida nesse processo, porque hoje a TI não é mais só uma área de apoio, né? A TI, ela tá dentro de todos os setores, né? Hoje ela apoia desde lá do intervenientes, que é a Receita Federal, porque muda de muita informação, mas tem a operação, tem o fiscal, tem o documental, né? Então... E até uma curiosidade quando se fala esse ponto aí, né, do caminhão entrar. Uma das curiosidades é, quando o caminhão entra até ele sair, qual é o tempo médio? E a outra, pensando também dentro de toda o papel da TI, né, imagino que passa por diversas soluções e software, desde abrir a cancela até o movimento lá. Qual é a média, assim, de soluções de software que tem envolvido nesse processo da entrada do caminhão até a saída dele? Vocês têm uma ideia mais ou menos? Isso é um dado interessante, assim, né? E eu tenho bastante honra de dizer, né, Marco, que isso mesmo. Os principais sistemas, né, operacionais de um porto é o TOS, né, o Terminal Operation System, que é o que controla a operação do container enquanto pátio, enquanto navio. Desce o navio para o pátio, então isso tudo é controlado pelo TOS, né? Nós usamos uma solução coreana, bastante conhecida no mundo, chamada Cyberlogitech, né, mas que ela cuida da operação do pátio, da pilha até o navio ou do navio até a pilha. Mas toda a inteligência, e aí sim, com uma inteligência muito grande no aspecto de planejamento operacional, pátio e navio. Mas fora da cerca, né, para todos esses caminhões, não é. Então, e não é soluções que você encontra de caixinha, né, amarradas a um grande ERP, não. Isso você tem que desenvolver. Né? E foi uma coisa que, desde o início da Portonave, isso nasceu dentro da Portonave. Né? Todo esse mindset de inovação, de digitalização, nasceu lá atrás. Né? E eu brinco que nós temos quase que um centro ali de pesquisa e desenvolvimento. Né? Porque e o nosso foco lá, né, às vezes até a gente cria algumas discussões, né, com as áreas administrativas, porque o nosso foco é ganhar eficiência operacional, é tirar segundos de um caminhoneiro. E aí quando a gente olha isso lá em 2007, onde um caminhão levava 7 minutos para chegar numa balança, né, fazer uma pesagem, conferência, foto, tudo que está amarrado àquele processo, né, com cartão, entrar no terminal, fazer o movimento dele e sair, que talvez lá atrás a gente falava de 40 minutos. Hoje a gente fala de um processo onde ele entra em segundos, né? 15, 20 segundos, né? Para algumas operações. E entre ele entrar, fazer o ciclo operacional, parar na pilha, sem papel, tudo digital, né? O pessoal fica impressionado quando vai na Portonave e o caminhoneiro não recebe um ticket. Não, nós não entregamos papel há muito tempo. Né? Lá atrás a gente criou, né, Marco? Talvez você vai lembrar, a guia com QR Code, porque a gente achava que era seguro, né? Aquilo ia dar agilidade no processo e no fim viu que não servia para nada, era mais um papel, né, que se acumulava em caixinhas no nosso arquivo lá e que não precisava. Então, dali a gente começa a enxergar, e sempre com foco na eficiência operacional. Aonde a gente pode automatizar processos, seja lá na documentação, com robotização. Em 2009, nós passamos a usar a robotização por necessidade, né? Porque o Marco vai lembrar, nós tínhamos um portal um TOS antigo e um outro sistema que no fim as operações elas tinham que ser feitas de forma duplicada. E aí a gente começou a trabalhar, né? O David, né, começou a fazer um piloto com a gente lá e depois a gente foi melhorando isso na parte de robotização para fazer uma coisa só. E algumas áreas isso mexeu drasticamente, porque você tinha lá sei lá, 2, 3 pessoas consultando informação na época de 1.500 containers por dia. Né? E aí a gente incorpora isso na digitalização com robot e tal, e você passa a ter 1, 2 pessoas fazendo. Né?
Obviamente, você tem que fazer um trabalho aí de gestão em cima daquele processo, mas dá muito ganho, né? E segurança, transparência, porque o robô ele não falha, né? Ele não erra, não dá para dizer que não erra, pode falhar também, mas diminui drasticamente, né? O risco de parada. Então, isso tudo foi fazendo com que nós chegássemos a ter operações de 17 minutos. Entre o cara entrar, né, em cima da balança ser uma operação de segundos, talvez 1 minuto, 1 minuto e meio, para operações bem específicas, onde ele precisa fazer uma inspeção física, né, até ele receber orientação para entrar, passar no scanner, posicionar, onde todas as máquinas já possuem lá um coletor que recebem essa instrução de onde ele vai colocar aquele container, que container ele vai tirar. Então isso tudo é muito rápido hoje e tudo é digital. Mas é 2009 você falou, né? 2007. 2007, 2009 a gente começou a falar de versão nova, né? 2011 lançamos o nosso produto interno que foi o Connect 1. Né? Que aí foi onde o time da Supero, junto com a nossa equipe lá, começou a revisar todo o processo. Né? Nós chamamos de Connect 2 na época. Chamamos Connect 2, Connect 2. Né, que foi uma virada de chave, saímos de uma outra solução, na época em PHP, né, vai lembrar, e passamos a ir para um framework já, que chamamos de Connect 2. E aí em 2017 aí veio uma outra fase também, que aí foi uma mudança, né, de TOS, né, algo que nós, dia 22 de dezembro de 2015, recebemos uma carta de presente de Natal do fornecedor dizendo que ele estava descontinuando o produto, né, e que nós tínhamos que achar uma solução nova. E aí começou uma correria para achar uma solução no mercado. Passamos ali 1 ano, né, Marco? Entre workshops, visitas e validações até decidir pela migração, que não foi só da caixinha do TOS, né? A gente ali eu acho que foi um desafio muito grande, que a gente se viu obrigado, né, e aproveitar o momento da virada do TOS para fazer uma virada de chave total no terminal, que foi a implantação do Connect 3. Foi traumático? Foi um desafio. Quando não é uma mudança desse foi um tamanho, desafio monstruoso. A gente passou dias, semanas no terminal, era pizza de manhã, de meio-dia, de noite. 7 dias por semana. 7 dias por semana. 7 dias por semana. Mas aquilo foi uma fase, assim, cara, que nos jogou em outro patamar. Legal. Sabe? Ali foi onde a gente, de forma total, assim, virou referência para o mercado. Né, os coreanos chegavam ali, vocês fazendo 39 movimentos por hora no navio, um troço absurdo. Terminais de Europa não fazem, automatizados não fazem isso. Então, aquilo nos dava, né, dava energia. Uma energia para fazer aquilo acontecer, porque a gente sabia que, né, ia girar, né, e chegar num time de maturidade e eficiência, né, para que a gente conseguisse surpreender, né? E foi isso que aconteceu. Então foram a capacidade, né? Eu sempre brinco com a minha equipe lá, a gente fala muito disso também. A Portonave, ela, como o Marco falou, a TI ela não é uma área de apoio, ela é uma área estratégica, né? A ponto de qualquer coisa que parar, né, hoje lá, nós paramos a operação. Ninguém entra, ninguém sai. Não sai uma pessoa, não sai uma carga, não sai um caminhão do porto. Se uma catraca parar. Se tiver que esperar, ela vai esperar até a TI normalizar. Então tem uma dependência muito grande. E isso a empresa reconhece, né? Que para ter esse diferencial competitivo, ela precisa investir. Né? Não adianta achar que você vai ter eficiência, você vai ter tecnologia sem investimento. Então a capacidade de investimento no centro de pesquisa e desenvolvimento que a gente comenta lá, né? Na nossa startup TI, eu sempre digo, ela é muito grande, né? E é um negócio diferenciado. A gente eu tenho certeza que no Brasil não há terminal com uma área de TI estruturada como nós temos, e lá fora também não. Tem terminais muito grandes lá fora que tem todo o desenvolvimento
centralizado num grande player e tem toda aquela dificuldade de prazo, de custo, né? Isso vai para a Índia, volta. E ali não, a gente é muito rápido, né, Marco? Quando se identifica uma oportunidade de tirar 3 segundinhos naquele processo, a gente formata a ideia, né? Joga para desenvolvimento, valida e isso está na mão semana que vem, né? E não é meses. Então, esse ponto ele é chave para a gente lá. E é o ganho, né, dos 3 segundos em cima de 2.000 caminhões, Exatamente. 3.000 caminhões. Né? E a ousadia, né? Até só voltando ao assunto de 2016 para a virada de 2017, foi extremamente ousado, né? Você está trabalhando, trocando o coração do teu terminal, que é o TOS, e reescrevendo absolutamente tudo o que está em volta. Então é uma virada de chave de todos os sistemas, desde que faz o teu controle de acesso, que faz tuas integrações com balança, teu scanner, tua parte de liberação de documental. Então, assim, foi de uma ousadia, enfim, né? E grande, né, Marco? Porque por 2 motivos, né? Primeiro, nós vamos redesenvolver ou desenvolver, né, o Connect 3, um controle aduaneiro gigante, né? A gente falava de portal ADE, era uma cobrança de legislação muito grande também. E de um momento onde a decisão pela troca de TOS também, ela tinha... era muito claro, nós tínhamos no Brasil mais de 14 grandes terminais usando uma outra solução, né? Sim. E a gente fez um trabalho de avaliação e pesquisar e avaliar cada requisito técnico a ponto de chegar assim, olha, nós temos uma solução aqui tão boa quanto a outra, né? Enfim, vamos afundar mais essa enxada aí, né? Tirar mais minhoca. E assim foi. E a gente conseguiu, tecnicamente, validar que a solução que nós temos hoje ela era diferenciada, tanto tecnicamente quanto no aspecto financeiro, especialmente, né? E aí foi um desafio. Beleza, nós vamos bater o martelo numa coisa que nós não conhecemos. Né? Não tinha nenhum terminal na América Latina, salvo um projeto lá em Long Beach, nos Estados Unidos, que usava uma versão muito antiga do software. Tinha feedbacks bons e ruins lá. E com uma realidade diferente do mercado também. Diferente, totalmente diferente da Portunave. Né? E a gente... Eu lembro que nós... Numa das reuniões, e até fomos fazer uma visita em alguns terminais de Ásia, no caminho, né, o time de operações perguntava assim, e aí, o que nós vamos fazer, cara? Nós vamos nessa solução coreana, né? Mas é tão bom quanto, né? Então, por que não? Vamos validar mais um pouco e, se for o caso, vamos bater o martelo. E batemos. Sim. E aí quebramos um paradigma que foi abrir, né, o mercado aqui no Brasil até para a própria Cyberlogitech entrar. Né? Foram pioneiros, então. Pioneiros, exatamente. E nisso a gente... Também muitas tecnologias que nós desenvolvemos, os processos que nós escrevemos lá dentro, serviram de base tanto, né, para a relação que nós temos com a Receita hoje de aprofundar eventualmente o que já estava definido, ou para outros terminais também usarem como modelo, né? Então, é muito legal. E até comentando sobre eficiência, né? Você mencionou que tinha lá 2007 em 45 minutos, hoje em torno de 17 minutos, né? Se você for olhar assim, imagino que muito disso foi justamente vocês colocaram tecnologia, foi envolvido. Então multiplicar por 3 uma eficiência que se tem, né? Acho que não é nem só o custo que você acaba otimizando na parte tecnológica, mas eu tô fazendo 3 vezes mais, né? Praticamente, né? Então, são mais caminhões entrando, maior o ciclo de caminhões e cargas e automaticamente o faturamento, né? Então, acho que quanto que isso traz de ROI, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E olhando o que vocês estão comentando aqui com a gente agora, a gente reflete um pouco mais sobre o papel de TI, né? Ela transcende muito claramente aqui para mim a sustentação de sistemas ou, enfim, né, a manutenção ali dos dados, etc, né? Compliance em relação a isso, eu vejo que ela vai muito mais para um apoio às áreas, ou talvez até uso estratégico das áreas em relação à TI, em busca de eficiência e pequenos ganhos que você tem no dia a dia que transformam aí toda uma operação complexa em muito mais estratégica, né? Legal, legal. Valdi, olhando para a área de tecnologia e para o setor logístico, que a gente acompanha próximo também, né? Até pela atuação da PayPass, como é que você vê hoje a área de tecnologia contribuindo com o setor logístico?
Boa. Acho que se fala muito na transformação digital, mas até estava ouvindo semana passada um podcast e trazia muito sobre a transformação digital. Foi muito do que vocês fizeram, né? Colocar software, soluções e trazer para agregar. O que se vem muito hoje, eu acho que não só na área logística, como as outras frentes também, é como se dá autonomia para quem está lá na ponta já resolver o problema. Né? Ou seja, com soluções, com processos, né? Para que quem está lá na ponta, às vezes, resolvendo aquela dor, ele vai ter essa autonomia de conseguir atender a necessidade e aí não precisará escalar ou colocar outras soluções, depender muito mais do técnico. Então, acho que isso é um processo que eu vejo bem alto hoje, que as empresas estão buscando. E aí, obviamente, vem o advento do IA, entre outras soluções, mas como que você deixa lá na frente, lá na ponta, quem está sofrendo com a dor, ter uma autonomia de resolver esse problema o mais rápido possível. Né? E aí, obviamente, entra soluções, software e processos, como eu disse. Né? Então, acho que esse é um dos pontos que eu vejo muito forte. E aí, quando a gente estava falando de logística também, o Jardel sabe bem melhor que eu sobre isso, mas se envolve muitas soluções. E aí, como é que se conecta também todos esses pontos? Esses softwares se comunicam, né? Hoje a gente faz muito isso até junto com o grupo NSTech, conectando essas diversas soluções, diversos softwares para que o processo ocorra. Desde o cara que fez uma compra lá no Mercado Livre, para que esse processo depois dispare lá numa automação de estoque, caminhão fazendo isso, enfim... Tudo isso é uma cadeia que depende de muitas soluções conectadas e automatizadas e uso de tecnologia, né? Acho que são pontos aí que eu vejo, não só para a área logística, como que você coloca soluções estejam totalmente conectadas e dá autonomia para quem está na ponta resolver o problema. Né? Acho que isso é um dos desafios aí que para mim faz bastante sentido hoje. Isso é legal. Lá a gente tem... Né? Puxar o saco do meu diretor aqui, beijo pra ele. Renê também, né? A gente tem bastante autonomia na seleção das soluções, das tecnologias, enfim, né? Obviamente que isso tem que ter resultado, e o resultado é segurança e eficiência, né? E isso nos dá liberdade para trabalhar, né? Se nós identificarmos alguma... A TI, como a gente falou, ela não pode ser mais a galera da manutenção, da sustentação. Nós temos que ser estratégico. Se a gente enxergar alguma coisa de errado e que a gente tenha visão de digitalização, né, assim a gente precisa atuar e tratar aquilo ali. Proativo, né? Exatamente. Reativo. Exatamente. Virou né? parte da área de negócio, né? Tem como. E se a gente não conseguir desenvolver lá dentro de casa, nós vamos para o mercado, né? Vamos buscar alguém que consiga nos apoiar naquele problema. E hoje a gente fala muito sobre escalabilidade, segurança. Então, assim, são alguns pilares que a gente já vem trabalhando justamente para não deixar brechas serem abertas, né? A gente não pode ter gargalo, a gente não pode ter problema de segurança, a gente não pode... Então, como a gente previne isso tudo, né? Então, são equipes que estão destinadas específicas em áreas chaves, né? A gente nunca teve investimento tão grande em cibersegurança com foco no desenvolvimento, né? Então, melhorando cada dia mais o nosso processo, porque não adianta você ter muito investimento em equipamento, em software, né? Não ter cultura de segurança também. Sim. Isso coloca tudo abaixo, né? Eu brinco que um clique de um usuário, ele para o terminal por semanas, né? O tempo médio de recuperação de um incidente de cibersegurança é 16, 17 dias, né? Isso é muito grande, você tem que tomar muito cuidado. E isso tem se estendido cada vez mais para o desenvolvimento de software também, né? Porque isso está exposto para o mundo, né? E que, de certa forma, pode colocar tudo em risco. Sem dúvida, sem dúvida. Queria virar a página um pouquinho aqui com vocês e começar a falar um pouco mais sobre inovação e aí automaticamente também entrar aí na transformação digital. Apesar de que falar de inovação, olhando tudo isso que vocês estão trazendo para a gente pensar em um segundo patamar, em um segundo nível, né? Porque vocês já trazem um pensamento, um mindset né? Bastante evoluído nesse quesito. Então, um dado interessante que a gente obteve aqui é que, segundo o Brasil, na realidade, ele é o segundo país com maior potencial de digitalização global, ficando atrás apenas da Índia.
E as principais companhias marítimas e nacionais têm embarcado nesse processo de digitalização com a adoção de ferramentas para tomada de decisão, fortalecimento da segurança da informação, como o Jardel já estava comentando aqui com a gente também, e que impulsionam eficiência operacional, minimizam impactos ambientais, e isso tudo, obviamente, gera aí ganhos significativos na operação, né, na atividade fim da empresa, nesse caso, né, de um operador logístico. Jardel, olhando para as operações portuárias especificamente, de que maneira a transformação digital ela tem impactado a operação lá na ponta? Né? O que você vê, se você puder trazer exemplos para a gente de que a digitalização fez diferença lá na ponta? Você consegue trazer exemplos práticos para a gente disso? Uhum. Bom, a gente tem muito projeto, né? E temos vários outros ainda em implantação, como a gente falou. Lá é muito dinâmico e a gente não tem uma como é que eu vou chamar? Uma versão definida com o que vai entrar naquele período, né? Porque às vezes a gente acaba mudando isso no meio do caminho. No meio do caminho, é muito dinâmico. Às vezes roadmap dinâmico aí. A galera curte, às vezes todo mundo fica bravo. Pô, quebramos aqui, paramos, né, o negócio, enfim. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência, exatamente. E a gente tem visto, assim, o movimento, como eu falei antes, né, diário de buscar ganhar eficiência na ponta, na operação. É o caminhão mais rápido na entrada, o cliente conseguindo fazer coisas pelo nosso portal que antes lá atrás, né? Talvez o Marco vai lembrar, nós tínhamos momentos que os despachantes iam entregar papel no Ministério da Agricultura, na Receita. Nossa. Né? E eram 250 pessoas entregando papel por dia lá. Né? E são coisas que nós conseguimos digitalizar, levar isso para o nosso portal, agora para o aplicativo, ou seja, coisas que o caminhoneiro precisava fazer lá presencialmente, ou ele dependia da transportadora, gerar um relatório para ele consultar um agendamento, ele faz pelo celular dele. Né? Baixar nota fiscal pelo portal, as coisas tradicionais, né? Fazer pagamento por Pix agora, isso, a liberação de carga quase que imediata, né? O pagamento. Então, checklist operacional, né? Antes tinha as OS para o cara fazer uma verificação se o equipamento tinha algum problema. Cara, isso é tudo eletrônico. Né? Então, você dá eficiência nos processos de controle, cria, tem bases de dados para gerar informação para tomar decisão. Sim, né? sim. E Jardel, historicamente falando, né, cronologia, você viu algum período onde isso foi mais forte? Porque assim, a gente olhando para preencher formulário, leva lá, enfim, né, dá entrada na informação do modo tradicional, digamos assim, né, com papel, documento e tal. A gente olha para isso, e pelo menos a gente que é da área de tecnologia, tem a entender que isso, cara, é algo muito antigo. Mas, na prática, né, isso é algo mais recente? É uma onda de digitalização mais recente? Ela vem acontecendo aí, sei lá, de quantos anos para cá mais forte? Você consegue ter uma noção cronológica aí pra gente? A nível de curiosidade? Acho que dá para dizer assim, e por isso que eu brinquei antes, né? A gente já nasceu meio que inovador, se achava meio inovador, né? E realmente era comparado a vários outros terminais. E isso está no nosso DNA de mudar todo dia lá. Legal. Né? Faz parte da Portunave de inovar todo dia. E não é uma área, não é uma gerência, é todo mundo. Né? Eu costumo dizer lá que todo mundo tem que ter uma insight de inovação. E se não está procurando melhorar alguma coisa, já está no lugar errado. Né? Faz parte da cultura, então. Exatamente, está na cultura da empresa. Né? Há uma cobrança muito grande, né, da diretoria, do acionista, para que isso aconteça. Entendi. Né? Claro, às vezes não acontece na velocidade que as áreas, que as pessoas querem, porque são prioridades diferentes também, né? Sim. Mas tudo dentro da realidade, né? E nem tudo depende só da organização, né? Também depende dos outros intervenientes, stakeholders, enfim, né? Às vezes até órgãos públicos, etc, né? E Valdi, olhando para um pouco mais para o nosso contexto, como é que você acha que o iPaaS pode auxiliar na eficiência operacional de um operador logístico, principalmente portuário?
Legal. Eu acho que hoje a gente já tem uma parceria bem bacana ali com o Portonave e outros portos, né? Que é a questão do Siscomex, que eu acho que isso acaba auxiliando bastante essa comunicação aí com a Receita Federal. Então esse é um dos principais pontos que a gente tem contribuído. Mas outro, eu volto um pouquinho até no que eu mencionei, a nossa solução a gente procura trabalhar para deixá-la mais simples possível. Eu deixando mais simples, né? Como que aquele operador ou analista que está lá com a dor, com a necessidade, pode criar alguma automação de processos, pode criar alguma integração ou desenvolver alguma regra de negócio que atenda diretamente o negócio dele. Sem, às vezes, escalar tanto para usar um profissional nobre de TI para, às vezes, automatizar um processo. Então, acho que isso que eu vejo que um iPaaS ele vem para fortalecer, né? Nesse parte de Siscomex, como eu mencionei. Mas dar autonomia para quem está na ponta lá com a necessidade, né, de desenvolver, às vezes, uma regra ou algum processo, automatização que eu precisaria, às vezes, escalar ou usar bastante do time de tecnologia para fazer isso, ele mesmo possa construir esse processo, né? Então, olha quanto cotovelo eu acabo tirando nesse processo, o cara já resolve a dor dele e o time de tecnologia fica focado em coisas que vão entregar mais valor ainda para a companhia, né? Eu acho que nisso que a gente acaba entregando bastante com a nossa solução dar maior eficiência, né? Otimizar o tempo e atender a dor de quem está lá na ponta com o processo, enfim, né? Nesses processos. Interessante. E eu acho que essa pergunta tem relação um pouco com a tua anterior, né? Qual foi o time, né? Obviamente, como eu falei antes, acho que a troca do TOS lá, do Connect 3 foi... Ele até começa um pouco antes, né? Porque é uma evolução constante, desde quando começa a sair a guia, mudar de coletor para tablet, é uma constante, uma crescente que vem o tempo todo, né? Diário. Todo. Esse exemplo que o Marco falou, nós usávamos coletor, né? Era um coletor com desktop. Eram 2 equipamentos para fazer uma entrada de caminhão. É uma quebra de paradigma, tirar tudo aquilo e jogar para um tablet. Jogar tudo para um tablet, né? E se digitalizar a ponto do cara, na palma da mão dele, fazer tudo que ele antes tinha que pegar papel, leva para cá, leva para lá, né? E acho que o próprio desenvolvimento das soluções dos intervenientes também evoluíram muito. Né? Você falou do Siscomex, mas... a gente começa a ver algumas ferramentas de integração por parte do governo que começam a ser liberadas agora. Né? Então, lá atrás, antes a gente ficava refém de tem que acessar o site do Siscomex, porque não tinha uma API para você trabalhar a integração. Né? Ou seja, se tinha 1.500 unidades para consultar num dia, era... o usuário lá entrando 1.500 vezes, botando container. Usuário, senha, entra menu, consulta container, status, bota o número do container para receber o retorno. Né? E óbvio, depois veio com a robotização, a gente começa a criar mecanismos para ultrapassar aquela barreira de não ter que ter uma pessoa. Né? E o que a gente vê agora nos últimos 2 para 3 anos é o governo se atualizando também e começando a liberar API, né, para que a gente consiga fazer as integrações, né, e ter essa eficiência que é o que vocês conseguem nos entregar lá para a gente. Legal. Um ponto interessante do que você está falando aqui, Jardel, é que a inovação, ela avança também à medida com que as outras agentes desse ecossistema também estejam preparados para que isso aconteça. Porque não adianta você, como empresa ou como organização, ter o know-how para fazer, para executar, ter time para executar, quando na realidade os teus parceiros, né, seja da cadeia de suprimentos ou até mesmo órgãos reguladores não estejam também te acompanhando nesse processo, né? Então, quer dizer, a evolução da inovação e da transformação digital do teu negócio, ela acaba sendo também regulada aí pelo quanto os outros agentes, né, desse ecossistema também estão preparados para isso, né? Mas a gente tem visto uma evolução também, né? A gente tem visto uma nova geração, né, de fiscais, auditores dentro dos intervenientes, com um novo mindset de tecnologia, de uso de automação, de robotização. Então, o cara hoje ele não entra mais lá no portal ADE para baixar um relatório, né? Ele já tem um robozinho que já vai lá, já baixa, já integra e já dá informações de gerenciamento de risco para ele ser muito mais assertivo, né? Então, enquanto antes, sei lá, você tinha que ter 5, 10 fiscais para fazer uma análise de um dado, né? Agora eles já têm isso, evoluíram muito a ponto da tecnologia os ajudá-lo também no dia a dia. Legal, interessante.
a gente está falando aqui de bastantes resultados positivos, bastante histórias boas, mas eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui os desafios para isso. Eu sei que tem bastante coisa aí que rola nos bastidores e eu queria entender um pouquinho mais na percepção de vocês, principalmente do Marco e do Jardel aqui, quais são os principais desafios para a implementação, para a adoção de novas tecnologias aí numa organização como a Portonave? Bom, acho que primeiro a cultura organizacional, né? A cultura de estar aberta à mudança, né? De entender que o que está sendo proposto, o que vai ser implementado ali, tem um propósito de melhorar o processo, né? E isso lá na Portonave a gente tem de sobra. Né? A gente tem uma cultura muito boa na adoção de novas tecnologias, de buscar melhorar alguma coisa. Não há restrições. Obviamente que às vezes, né, tem um outro pega para capar lá com uma área, com um usuário qualquer, né, que talvez esteja num momento ali mais tenso e que entenda que aquele não é o time para se implementar alguma coisa. Mas a gente vai tentando, casar, né, as agendas e talvez não ainda para uma implantação, mas para uma validação, para a hora que for conveniente lá para a área também, a gente conseguir avançar na implantação. Né? Então, acho que, cara, cultura tem que estar em dia, senão nada vai. Me falha a memória o nome do autor, mas tem uma frase muito famosa que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é muito real, né? Se você não tiver uma cultura aderente com o que você tem como propósito estratégico da tua organização, você não consegue colocar a coisa no chão, né? Colocar a coisa para funcionar. Interessante. Valdi, a gente, como parceiro de empresas, né, da área logística, até daqui do Porto, né, da Portonave, queria entender com você como que as parcerias entre empresas da área de TI, né, do segmento de TI, apoiam e impulsionam a eficiência de empresas logísticas. A gente estava falando antes, né, de um processo quando você entra numa cadeia logística, depende de vários elos, né? Desde como um caminhoneiro, desde o embarcador, da transportadora. Então, e hoje você quer saber assim, você compra um negócio no Mercado Livre, por exemplo, você já quer acompanhar, cara, quando chega. E chega às vezes no mesmo dia, né? É impressionante. Exato, eu acabei de comprar coisas de manhã e à tarde estava em casa. Cara, quando a gente pensava isso? Né? E se começa a pensar assim, cara, imagina sem uma tecnologia por trás disso. Como é que frete grátis, às vezes. E frete grátis, né? Então, acho que você olha muito nessa eficiência e como que os elos se comunicam, né? Porque envolve desde a indústria lá que está produzindo, né? Então, como que isso vai dispor isso para um embarcador, daí depois o embarcador, como que ele vai colocar para a transportadora levar para os seus meios ali de distribuição e aí chegar até a quem está comprando, né? Então, isso, acho que essa eficiência envolve vários sistemas, né? Hoje, junto com a NSTech, eles têm esse processo de mais de 100 soluções e aí que conectam tudo isso. E aí, justamente para levar a melhor experiência, né? Para quem está comprando e até mesmo para o fornecedor, né? Ter isso, porque automaticamente que ele começa a dar uma experiência melhor do produto, que eu estou tendo a mesma experiência de ir na loja e comprar e eu receber dentro de casa no mesmo dia, né? Ele vai comprar mais, vai procurar mais. Não é à toa que, eu volto a dizer, o Mercado Livre é um case aí absurdo de sucesso na América Latina, justamente eu acho que porque eles acertaram muito a mão nisso. Né? E acho que todos os meios também aí, que aí depende, né? Quando você vai falar já internacional, né? Aí já vem para a área aduaneira, como que vai isso. Eu acho que esse até é uma das curiosidades que eu tenho, né? Porque às vezes a gente olha assim, compra um produto lá na Shopee ou na China e vem 2-3 dias, tá aqui. Mas aí fica 20 dias aqui no Brasil, né? A empresa, né? E como é que funciona esse processo? Por que fica tanto tempo Conta assim? Pra gente, Jardel, o que acontece com essa mercadoria? Eu não posso citar nomes aqui, eu não vou citar nomes para não me comprometer. Mas é um processo que tem evoluído muito no transporte marítimo, né? Obviamente, pós-pandemia, né? A gente viu o avião de passageiro virar avião de carga, né? Sim. E no marítimo, a própria frequência das linhas, né, que fazem Ásia, alguns destinos, elas passam a ter uma frequência maior, né? Então, os importadores, exportadores, eles começam a ter o seu planejamento muito refinado nesse aspecto, porque para ele comprar, não ter estoque, receber on time, e qualquer atraso nessa cadeia, ele já começa a ter reflexo. Né? É uma perda de
de coleção, às vezes, por conta de atraso, né, de verão, inverno, enfim, nessa linha, produção parada de uma indústria. Então, isso tem que estar muito afinado, né, para que ele não tenha impactos. E os clientes vão onde eles se sentem mais seguros, né, onde ele sabe que ele tem segurança entre o navio chegar, o container desembarcar e efetivamente sair do terminal e ir para a operação dele, para a planta, né? Sim. Aproveitando até esse gancho que você trouxe para a gente, Jardel, sobre a cadeia de suprimentos, né? O Valdir também comentou ali sobre fornecedores, né? O quanto isso é ágil hoje em dia, né? A entrega e a logística, enfim. A gente levantou um dado aqui da ANTAC que fala que em 2022 os portos, né, movimentaram cerca de 1,2 bilhões de tonelada, principalmente relacionadas aos setores de agroindustrial, industrial também, mineral e combustível, né? Isso reforça a importância, o papel estratégico da logística, de modo geral, na economia, né? Olhando para a eficiência dos portos, Jardel, o que você acha que os portos eles têm impacto nessa eficiência da cadeia de suprimentos de modo geral, né? Você vê aí, como é que você vê o papel de portos nessa cadeia de suprimentos? Bom, a Portonave, ela é responsável por mais de 60% da produção, da movimentação do estado de Santa Catarina. Ou seja, muito do que é produzido aqui, seja para exportação ou para importação, passa na Portonave, né? E hoje você vê né, os terminais, especialmente os privados aí, aqui na costa brasileira, todos, né, com um volume bastante expressivo de carga, alguns trabalhando na totalidade, né, e assim como é o nosso caso, né. E o que a gente tem percebido é que qualquer, né, como comentamos antes, qualquer impacto que a gente tenha, alguns causados, seja pelo próprio armador ou, né, pelo terminal ou algo ambiental, né, reflete na operação do cara, né? Então, se ele entender que eventualmente naquele porto ele está tendo delays, né, seja por qual for o motivo, ele vai procurar outro, né? Então, como a gente falou, né, imaginem 60% da carga produzida e comercializada aqui no estado não conseguir sair por Navegantes, vai sair por onde? Né? Tem algum outro terminal com capacidade, disponibilidade de receber esse volume todo? Sim. Então demanda tem, né? Sim. Hoje falta capacidade no Brasil, né? Tem muitos projetos de novos terminais para tentar atender essa necessidade represada, né? Seja no container, seja no granel, né? Que precisa sair do papel. Entendi. Jardel, a nível de curiosidade, super de improviso aqui, existe algum estudo de impacto? Por exemplo, o porto, aconteceu algum interveniente ali na operação dele, ele teve que parar a operação dele por, sei lá, um dia. Imagino que isso seja algo muito crítico. Que impacto isso ocasiona dentro do estado, dentro do país, no caso de paralisação de movimentação de mercadoria? Vocês têm algum big number nesse sentido? Cara, ou nem chegou a ser estimado? Não, a gente tem alguns números lá que, né, impactam tanto em faturamento, né, mas a própria capacidade operacional do terminal, né, porque se você eu tenho uma movimentação de 3 mil containers por dia, se vamos supor 1.500 de importação, 1.500 de exportação, os 1.500 vão embarcar em um navio e 1.500 vão sair do pátio para que outros desçam do navio, né? Então ele é um efeito cascata, porque se o container não embarca ou não sai via caminhão, né, eu começo a ter o meu pátio cheio. É uma operação sincronizada aí, né? Exatamente. Pátio cheio significa operação mais lenta e até o momento que tu colapsa, né? Então, um terminal ser eficiente hoje, ele precisa trabalhar com 70% de ocupação de pátio. Porque se você ultrapassa isso, a tua operação começa a ficar mais lenta, né? Você começa a ter mais riscos de acidente, né? Então, e consequentemente, precisa tudo entrar, né? Toda a carga precisa embarcar no on time e sair on time para que não haja nenhum problema maior. Entendi.
Até com relação a quanto isso é importante na cadeia logística, né? Talvez um dado bem interessante é a pandemia. A gente teve um momento onde o mundo para, mas os portos seguiram trabalhando a todo vapor, porque era remédio, é suprimento, né, desde máscara, luva, tu imagina a quantidade de outros suprimentos que foram necessários que eram transportados de forma marítima, né? Então, foi um desafio também, né? Ter que trabalhar, porque operacionalmente vivíamos uma pandemia. A economia precisava girar, né? Nada podia parar. Sim. Né? E esse ponto é relevante, né? Porque quando o porto para, né? Eu tenho um vizinho lá no prédio que volta e meia, ele fala, vocês vão parar esse Natal? Eu digo, cara, nunca, o porto não para. Carnaval, né? A pergunta é, e o carnaval, fazer feriado de carnaval? Feriado de carnaval? Exato, né? É feriado? Exato. Então, assim, esse eu acho que já reflete um pouco dessa necessidade, né? Dessa demanda. A operação do porto, ela é 24/7. Ela para dia 24 às 7 horas da noite. Sim. Quando consegue parar às 7, né? E volta dia 25 às 7 da manhã. Dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. As únicas paradas, né? As únicas paradas no ano que nós temos planejadas são essas. E a gente até tem uma certa dificuldade, né? TI, né? Precisa ter janela, atualizar, fazer qualquer atividade. E você tá falando de navio, né? É a chance que tu tem de fazer uma manutenção que tu não poderia fazer enquanto tá com a operação rodando. Então ainda gera... Porque não é todo mundo que para, né? A gente tem operação de gate de segunda a sábado à noite. Até domingo. Ultimamente a gente tem operação de gate também, de caminhões, né? Ou seja, caminhões entrando a todo momento 24 horas. Navio já não tem. Esse domingo não tem operação. Não, todo domingo tem operação. Dois navios, né? Em alguns momentos até tivemos 3. E isso cria uma demanda que né, a gente costuma discutir isso lá na TI, né? Quando é que nós vamos ter janela? E às vezes a janela ela vem, olha... O planejamento chega lá agora, o navio atrasou, que ia entrar às 4 horas, hoje não vai mais entrar. Então tem uma janelinha de 12 horas para vocês fazerem o que vocês querem. Né? Só que assim, 4 horas da tarde, daqui a 30 minutos. Ou seja, como você planeja isso? Né? Quando dá, excelente, mas né, às vezes tem outras áreas, parceiros envolvidos, que você não consegue... planejar de forma tão fácil. Então, de modo geral, há uma demanda tão grande que o porto não para. Ou seja, o meu vizinho lá, ele sempre vai me ver fora trabalhando no carnaval, né? No final do ano. Sim. Legal. Pessoal, chegamos a um momento aqui que a galera, pelo menos o pessoal lá da PIPES espera pelas histórias curiosas aí dos nossos entrevistados, da galera que participa aqui do podcast. Então, eu gostaria de ouvir aqui de vocês... Se olhando para Porto, né, para Porto Nave, para o ambiente lá da Porto Nave, o que vocês trazem aí, o que vocês lembram de história, aquela história de que dá caldo lá na mesa de bar depois que aconteceu, que todo mundo ri, que todo mundo acha graça. Enfim, vocês têm alguma história aí que vocês lembram que seja interessante compartilhar com a galera? Sim, tem o Marco pode ter derrubado a cancela lá, mano. Que seja bom compartilhar com a galera, acho que nenhuma. Essas aqui são boas, Marco. Mas acho que tem algumas aí, mas o Marco pode falar aí da batida na cancela. Eu já derrubei uma cancela. Também era uma virada que nós estávamos fazendo. Saí, era 4 horas da manhã. Cancela aquela do estacionamento, né? Caminhão. Que bloqueia o estacionamento. Porque cada gate tem uma cancela. Então, o que eu fazia? Para testar se a balança estava funcionando, a operação, eu colocava o carro em cima da cancela, da balança, fazia a operação. Trocava de balança, fazia a operação. E numa dessas, a cancela estava fechada. Eu derrubei uma cancelinha. Tem uma, né, Marco, que acho que é bem bacana, tu vai lembrar, né? A gente anualmente passava por uma auditoria, né, do portal ADE, né, lembra? Sim. E eram auditorias que você tinha que contratar, um cara certificado pela Receita e tal. E, o cara chegou, né, tu vai lembrar, passou a semana perguntando coisas de todo tipo que não tinham relação alguma com a auditoria. E a gente se perguntava, quando é que esse cara vai perguntar, né? Os itens da pauta, que eram grandes, né, longos e tal. E aí, não sei se tu vai lembrar, Marco, era uma a auditoria acabava na sexta-feira, quinta-feira, 4 horas da tarde, me deu uma crise urinária, né? Tu vai lembrar? E aí, eu tive que ir para casa, eu morava em Brusque na época, eu fui me rastejando pro hospital.
E a gente foi conversando, né? Pô, e como é que tá a auditoria? E o cara não perguntou nada e pá. Então, amanhã, né, cara? Sexta-feira acaba, vai gerar um relatório. Como é que ele vai nos entregar? Sim. E deu sexta-feira, 3 horas da tarde, o cidadão começou, vamos começar a auditoria. Tu lembra? Isso. Sim, sim. E a gente falou Aí assim... que ele foi olhar os relatórios, Os né? relatórios, Mas cara. eram quantos? Mais de 50, 70 Era um troço relatórios, sei lá. Era absurdo. Caramba. um número monstro de relatório. E a gente olhou um pra cara do outro, né? E você tava lá no Skype Sim. e aí falou, meu, que é isso, né, cara? Onde é que a gente tá, né? E, enfim, foi uma auditoria... E terminou na sexta isso ou terminou só no domingo? Então, terminou na sexta, né? No Mas fim- acho que até estendeu um pouco, né? estendeu um Porque pouquinho, aí até umas que 7 parece horas. que a ficha caiu, que o buraco era mais embaixo. Exato, que ele imagino. não conhecia o que estava nos questionando. Entendi. E não deu outra, né? O resultado da auditoria, o relatório foi um relatório que não serviu para nada mas foi interessante. A Foi. gente no final se perguntava, meu, cara, nós perdemos uma semana, pagamos Todo por preocupado. aquilo, Sim. né? Sim. E no final não deu nada. Que isso. E depois tem, né? Acho que também a fatídica mudança do TOS, né? Dali saíram Ah, muitas experiências boas, ruins, Uhum. mas que de forma geral acho que fizeram a todos se engrandecer ali profissionalmente, maturidade, né? Era hambúrguer, né? não, o nível de engajamento do pessoal foi incrível, né? Eu acho que Absurdo. isso aí foi... A gente fala de alguns números assim, a gente fazia turnos de 36 horas lá na TI, né? De ficar 36 horas Nossa. ali, Verdade. trabalhando para fazer o negócio girar, e às vezes o Jardel pegava assim e dizia, cara, tu tem que ir embora. Tu tem que ir para casa. E mandava a gente, vai dormir, nem Forçadamente. vai descansar um pouco, porque Vocês até ficaram no hotel lá uma vez, né? ficamos no hotel, fomos dormir 4 horas e fizemos 2 atendimentos. Foi um banho e 2 sonecas. E a equipe que participou dessa virada ainda tá atuando lá com vocês? É a mesma? Mudou a Tem galera? alguns. Tem alguns ainda. É, tem uns sobreviventes, tem, então. tem. Não, tá todo mundo vivo, sim. Sobreviveram. Tem, né, o Marco ficou depois do projeto 2016, 17, aí foi trabalhar num outro projeto na Sport, que é o nosso armazém frigorífico lá, né, o Joel também acabou ficando no nosso time, tá lá com a gente. Tem uma galera ainda no apoio, alguns já foram, já voltaram, né? Sim. Foi uma galera. Tem bastante Bacana. gente. Bacana. E falando de curiosidade, que vocês ficam sabendo quando, por exemplo, no meio do mar cai os containers, essas coisas nem chegam para vocês assim? Não, na realidade o nosso negócio é movimentar. A nossa operação ela começa quando o navio ele encosta no nosso cais, joga a corda e nós fizemos a amarração. Esse é o nosso primeiro serviço, né? A atracação do navio e a amarração. Depois tudo que acontece enquanto ele esteja amarrado no nosso cais. Né? Eu desembarcar e embarcar container. Fora isso, o que acontece fora daqui aí jurisprudência de vocês. é do armador para com o exportador e importador. Né? Entendi. A gente não tem nenhuma gestão, acompanhamento. Né? O pessoal nos questiona muito. Vocês fazem transporte? Não, nós não fizemos transporte, embora temos uma agência de transporte lá na Sport, né? Mas essa é uma decisão do cliente contratar o despachante, contratar o transportador dele, né? E fazer a movimentação. Então, o nosso negócio ele se restringe à operação portuária. Enquanto o navio é atracado ali, tudo o que acontece com aquele container, enquanto ele estiver ali, é responsabilidade nossa. Entendi. Legal. E agora, olhando um pouquinho para o futuro aí, né? Vendo perspectivas da área de tecnologia aqui. Eu queria ouvir um pouquinho aqui do Marcos e do Valde agora. O que vocês veem aí de novidades e o que vocês veem de tendência para empresas da área de tecnologia para empresas de logística e portos? Não, legal. Olhando assim, acho que guiar não só para logística, mas como um todo, né? Você vê também forte. É o assunto do momento. Né? Todo mundo tem visto, assim, mas é como que você usa assim, a aplicação. Porque hoje ainda está muito num viés
superficial, algumas coisas, né? Mas como é que você vai colocar na operação como um todo? Acho que tem um caminho a ser trilhado bem interessante. Acho que a IoT é um dos pontos que também acaba sendo bem útil, apesar de não ser tão novo, né? Mas acho que a aplicabilidade do IoT dentro, né? O acesso, né? O acesso, né? Então, exatamente. Né? Então, como é que eu uso disso tecnologia para saber que naquele container tem um produto X e aí eu consigo criar toda uma automação sobre isso, desde quando ele está também dentro, acho que na parte marítima ali. Então, acho que isso eu vejo como um ponto aí bem crucial. Acho que se fosse falar aí dos dois, acho que olhando assim como minha experiência até a página 2 na área logística e principalmente portuária, acho que a parte de IoT e IA também acho que são coisas que têm uma aplicabilidade maior. Eu acho que a IoT mais ainda do que provavelmente IA. Isso, como você falou, eu acho que vai ser uma coisa mais imediata no portuário, porque né, você começa a ver os próprios equipamentos mais modernizados, com tecnologia embarcada, a ponto de se conectar com integração e extrair automação, dados, né? Muita automação. Exatamente. Né, extrair esses dados e gerar informação, consumo, performance, uma série de coisas que nos equipamentos tradicionais antigos lá ainda são feitos baseados no orímetro, alguém vai lá na cadernetinha e acaba puxando. E obviamente que depois, né, você acaba utilizando da IA também para fazer manutenção preditiva, né? Então, com base no histórico de manutenção, tudo que foi no dado que gerou uma informação, né? A IA ela vai trazer cenários que possam facilitar essa gestão. Tem um trabalho bem intenso para ser feito até isso realmente ser uma realidade a ser colocado em prática, né? Toda essa parte de automação, IA, é uma corrida. Acho que tem todo mundo tem alguma célula já trabalhando para poder pesquisar, para poder trazer algo que seja um diferencial, né? De novo, sempre naquela busca da performance operacional, né, de a gente ganhar os segundos que a gente pode ganhar. A gente sabe que nem sempre uma mudança de paradigma te dá o ganho de eficiência imediato, né? Quando você parte para uma automação, quando você parte para uma robotização, às vezes você perde eficiência, então daí tu tem que analisar. Então tem vários estudos aí sendo feitos em cima desse processo. A gente vai começar a ver alguns pilotos até aqui no Brasil já de equipamentos, né? Eu diria não 100% automatizados, como a gente costuma ver os portos da Europa, alguns dos Estados Unidos, né? Os guindastes andando sozinhos, as carretas, enfim. Eu acho que isso demora ainda a chegar aqui no Brasil, até por um pouco do fluxo da logística brasileira, né? Mas a gente, eu acho que em breve começa a ver já, conforme os terminais aí, eles forem atualizando, modernizando seus equipamentos, a gente vai conseguir ver operação remota de RTGs, como já tem alguns equipamentos chegando no Brasil aí agora. Lá na Portonave nós já estamos estudando isso também. Legal. Né? Então, acho que isso é uma realidade mais próxima a nossa. É claro, projetos como 5G, né? Que vão facilitar esse acesso ao dados, né, pela telemetria, análise de vídeo. Tem a questão de drone também, né? Ter o drone para monitorar e ver como é que estão os contornos. Acho que isso também pode ter com 5G. Tem algumas funções nessa parte de segurança. Muita inteligência na parte de segurança patrimonial também, né? Afinal de contas, ali, né, é onde está saindo a carga, né? Aquilo que a gente vê lá nos aeroportos acontece no porto também, né? Cachorro, né? Então. Os fiscais da Receita investigação, né? Daqui a pouco vem polícia federal, militar, enfim. Né? Há um trabalho de inteligência hoje muito forte desses caras também, né? Como a gente falou, com base no uso do dado, né? Ou seja, se ele tem acesso em tempo real a algumas informações, ele faz o cruzamento disso tudo a ponto de identificar algumas coisas e talvez chegar lá num toma ação de forma muito efetiva. Exatamente. Hoje, né, a gente vê as operações dos intervenientes, elas muito mais assertivas. Os caras vão onde, né, houve um cruzamento de dados ali muito efetivo, né, a ponto de chegar e dizer assim, pô, não faz muito sentido esse tipo de operação,
para esse cliente, com esse destino, então tem algo de errado ali. Já é muito né? mais assertivo, né? Exato. Legal, Exatamente. legal. Bacana. Então, a gente vai chegando aí nos momentos finais do nosso podcast. Quero agradecer aqui o Jardel pela participação, pela disponibilidade de agenda aqui, de ter vindo aqui conversar com a gente. Então, fica o nosso muito obrigado aí, Jardel. Também quero estender um abraço aí para o time da Portonave, né, que está acompanhando a gente e que atua aí com o time da PayPass também na sustentação da plataforma lá no Porto. Marco, igualmente, agradeço aí pela presença, participação aqui conosco, o Valde aqui por apoiar na condução junto comigo. Tô aprendendo aqui, cara. Isso aí, tamo junto. Quase né? descobri por que minhas mercadorias chegam atrasadas. É porque elas passam por outro porto. É outro porto. Exatamente, tem isso. Se passarem pela Portonave, Já vão chegar tava em na casa, né? Legal. Valde, pra fechar aqui, você quer deixar algum recado pra galera que acompanha a gente? Quer dar um último recado especial aí? Não, legal. Primeiro, agradecer o Jardel e Marco aí pela presença. Acho que foi bem rico. Aprendemos bastante aí sobre esse processo tão importante do Porto, né? E falar pra galera que esse é o nosso segundo episódio, né? Esperamos aí lançar mais, trazer mais conteúdos, enfim, essas tendências aí. Também trazer novos casos de clientes compartilhando também os desafios, né? Aguarde que virão mais. Boa. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio do API Talk e agradecemos aí pela audiência. E fiquem ligados aí que em breve a gente volta com mais conteúdos para vocês também, tá bom? Gente, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu.